Do ponto de vista técnico, quem produz conteúdo precisa conhecer um pouquinho de dois elementos importantes no Google, que são os algoritmos e a inteligência artificial que fazem o trabalho de SEO valer a pena. O primeiro elemento que você precisa conhecer do Google é o chamado Panda, que é o algoritmo do Google, né, que nada mais é que uma muito grande fórmula, né, que o Google usa, pegando vários critérios diferentes para conseguir identificar qual conteúdo é mais relevante que o outro. Então o Panda, que é o nome dado aos algoritmos, né, do Google, é o conjunto, né, de regras que o Google determina e utiliza, né, para validar quais os sites e textos e conteúdos mais importantes. O outro é o chamado RankBrain, que tem a definição aí na tela, né, que é um sistema de machine learning, que é um tipo de aprendizado, né, de máquina, que permite ao Google compreender o que um usuário está buscando quando digita alguma palavra ali no campo de busca do Google. E machine learning é um tipo de inteligência artificial, né? Com ele, o Google busca cada vez mais entender o que o ser humano quer encontrar quando faz uma certa busca no seu mecanismo de busca, né? E por que é importante você entender isso? Bom, são 3 bilhões e meio de buscas todo dia no Google, e o que acontece é que o SEO ele não vai ser sempre o mesmo. As regras de SEO, né, elas se modificam de tempos em tempos. Para você ter uma ideia, como mostra a imagem aí, todos os anos saem, desde 2012, né, saem livros que explicam o SEO, as regras de SEO válidas naquele ano, né? Então você vê aí desde 2012, depois 2013 e por aí vai, né? E tem o SEO 2018. Não é um livro apenas, tá? São vários que acabam fazendo esse tipo de conteúdo. O problema é que o Google atualiza os seus algoritmos pelo menos 600 vezes por ano, né? Então, mesmo o livro mais recente que tiver aí no mercado, ele vai também ser um pouco defasado, né? Porque todo dia, praticamente, há alguma pequena modificação nos algoritmos. Então, de forma simplificada, para você ranquear no Google, você precisa de 2 elementos, e eu vou trazer a palavra de um especialista nesse assunto, que é um especialista do próprio Google, o Andrei Lipatsev, estrategista sênior de qualidade de busca no Google da Irlanda. Nesse vídeo que você vai ver agora aí, ele fala dos 2 elementos que mais importam para efeito de SEO. I can tell you what they are. It's content and links pointing to your site. In that order or the other order? There is no order. Uma outra forma de você pensar o SEO é sobre as duas habilidades que você precisa ter, né, para fazer o seu site ou o seu post ranquear bem. Uma é a habilidade técnica, a outra é a habilidade de conteúdo. E eu trouxe a palavra aqui do Andy Crestodina, da Orbit Media de Chicago. Ele é um grande especialista em SEO do ponto de vista do conteúdo. E ele fala dessa relação, né, conteúdo e parte técnica em relação a ranqueamento no Google. The technical things are not very difficult, and you only do them once. It's not a big technical job. Most platforms, like WordPress, do a good job of the technical things. The companies that win at SEO are the companies that create the best page on the internet for the topic. And then they make that page visible to lots of people through every possible channel. When a lot of people see a great page, they come to it, they stay for several minutes, they share it, they link to it, they do all the little things that Google loves. So the key is to make great content, and to make that content visible through sharing and links. That's what leads to high rankings and SEO traffic. Para ser um pouco mais objetivo, você precisa escrever focado no ser humano, né, no leitor humano, leitor normal, e o Google, por meio do RankBrain, ou seja, da sua inteligência artificial, vai conseguindo cada vez mais entender o que é o conteúdo mais relevante para nós, seres humanos. Tanto que o The Sim Post, é um site americano, recomenda que você escreva de forma natural. Eis o que diz num post o Sim Post, né?
Tente escrever um conteúdo que soe humano. Se você tentar escrever como uma máquina, o RankBrain vai ficar confuso e provavelmente vai jogar você para o fim da lista. Então é isso. Para você produzir conteúdo de acordo com o que o RankBrain, que é a inteligência artificial do Google, requer, você precisa escrever de forma bem humana, bem natural, tá? Isso não era assim antigamente, passou a ser depois de um tempo, depois que o Google começou a copiar cada vez mais o comportamento humano. Agora, para você escrever de acordo com o Panda, que são os algoritmos do Google, você precisa evitar alguns erros na produção do conteúdo. O Moz, que é um outro site bastante especializado em SEO, aponta uma lista de erros que você vê aí na tela, né? Então, quais são esses erros? Produzir conteúdo pequeno, texto sem profundidade, né, sem muito valor. Usar como fonte de informação sites que têm baixa autoridade ou baixa confiabilidade. Publicar o UGC, que é o conteúdo gerado pelo usuário, né, como guest post, por exemplo, que tenha erros de gramática ou erros de digitação. Mostrar um número excessivo de anúncios na sua página. Inserir links de programas de afiliação paga que apontem para páginas de baixa qualidade, né? Ter o site bloqueado por muitos leitores, especialmente no Google Chrome, né? Que é o navegador do próprio Google. E, por fim, criar títulos que funcionam como iscas, né? Muito chamativas. E aí, depois que o usuário clica no título, ele vai descobrir que o conteúdo não é tão rico quanto o título promete. Se uma dessas técnicas for desrespeitada, você corre o risco, né, de perder ranqueamento no Google, e isso é muito ruim, né, para qualquer um de nós. Como um takeaway, né, um resumo dessa aula aqui no YouTube, você precisa escrever focado no ser humano, porque é isso que a inteligência artificial do Google, o RankBrain, pede, né? E também evitar os cuidados que eu acabei de listar aí para não ser penalizado pelo algoritmo do Google, o chamado Panda. Bom, se o conteúdo foi útil para você, não deixa de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal aqui do Dino. Obrigado e até a próxima!